3 de abril de 2026, estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco a Palavra de Deus. Hoje o nosso assunto é triunfo sobre a morte. Vamos orar. Eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, mais uma sexta-feira, Senhor, estamos aqui na entrada do sábado para louvar e bendizer o Teu nome através de uma pequena conversa. Deus misericordioso, aceita-nos pela Tua misericórdia, aceita todos aqueles que estão nos ouvindo, abençoa-nos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, a nossa pequenez, as nossas falhas, a nossa ignorância. Faz disso, Senhor, que o Espírito Santo convença-nos de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que vale a pena. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O nosso assunto de hoje é triunfo sobre a morte. Qual foi o triunfo sobre a morte? O que é que vocês acham? Jesus morreu em nosso lugar, mas se Ele não tivesse ressuscitado, nós também não poderíamos ser ressuscitados. Isso está escrito na Bíblia. Em São João, capítulo 20, versos do 11 até o 17, fala sobre isso. João 20, do 11 até o 17, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, está falando de Maria Madalena, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira, outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não o reconheceu. Perguntou-lhes: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que era um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus disse-lhe: Maria. Ela, voltando-se, e disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu Jesus: Não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então Maria saiu, anunciando os apóstolos, viu o Senhor, e ele contava que ele lhe dissera estas coisas. Vejam aqui, depois da ressurreição de Jesus, Maria Madalena foi ao sepulcro a fim de levar alguns ungüentos para colocar no seu corpo, e lá, não encontrando Jesus, aconteceu tudo isso. Que maravilha esse momento agora, o momento da ressurreição. A noite que precedeu a manhã do primeiro dia da semana passou lentamente, aproximou-se a hora mais escura que se parece ou que precede a alva. Do trono de Deus foi enviado um poderoso anjo. Seu rosto era reluzente quanto um relâmpago, e as vestes brancas como neve. Diante dele disseram as trevas de todo o céu, iluminando o resplendor de sua glória. A terra tremeu e aconteceu a proximidade desse ente poderoso, que foi um anjo que ali chegou invisível. O anjo veio em cumprimento à gloriosa missão. Pela velocidade, a força do seu voo, a terra estremeceu, como se fosse um terremoto. Os anjos de Satanás ali estavam para impedir que o poder lhe arrebatasse o corpo de Jesus. O grande anjo tocou a pedra e a removeu e exclamou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Jesus, saindo, exclamou: Eu sou a ressurreição e a vida.
A hoste celestial que ali estava para guardar o corpo de Jesus cantou hinos de louvor ao Criador. Um terremoto havia assinalado o momento que Jesus perdeu a vida. O outro assinalou o momento em que ele ressuscitou e volta a viver. E vocês sabem, meus prezados, que isto aconteceu graças a Deus, é que Jesus ressuscitou, para que nós também possamos ressuscitar. O que nós devemos fazer diante de tudo isso? Diante do que sabemos que Jesus morreu em nosso lugar, Jesus ressuscitou para que tenhamos vida. Poderia até Jesus ter ressuscitado em silêncio, voltado para o céu, mas não. Ele quis declarar que ressuscitou para que nós tivéssemos essa esperança. E muito interessante, Satanás acreditava que havia matado a Jesus e ele ali sucumbira e não estaria mais para salvar o homem. Morreu. Ele não esperava que Jesus ressuscitasse. Quando Jesus ressuscita, ele fica indignado, fez tudo para impedir. Agora, ele estava certo de que iria ser destruído como irá ser destruído depois do milênio. A Bíblia esclarece isso em Apocalipse de uma maneira muito extraordinária. A ressurreição dos salvos, ela é explicada por Paulo de uma maneira muito clara. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 até o 16, que diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para não entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à vida os que já dormem. Ora, ainda vos declaro pela palavra do Senhor, nós os vivos que ficarmos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que já morrerem. Portanto, mesmo o Senhor, dando a sua palavra de ordem, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo após, nós, os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus vai descer, não vai tocar a terra ainda é suja. Ainda Jesus não pode tocar a terra. Ele fica a uma certa altura. Ele manda os anjos para pegar na mão daqueles que estão saindo das sepulturas. Nós vamos ver isto, nós os que não morrermos ainda. Jesus ressuscita os mortos. Logo após, transforma os vivos que não morreram. E juntamente, mortos, ressuscitados, salvos, e nós salvos que não passamos pela morte, vamos ser levados para o céu ao encontrar com Jesus. Jesus está aqui, nós vamos subir e encontrar com Ele e estaremos para sempre com Jesus. E esta é a gloriosa salvação segura, certeira que Deus vai nos dar. E para adquirir isto, é aceitar a graça de Jesus que Ele nos deu através de sua morte e através de sua ressurreição. Aquele que crer, seguir a sua palavra, obedecer os seus mandos, então terá essa gloriosa esperança de viver eternamente com Cristo, aonde? Nesta terra renovada, porque os mansos herdarão a terra por todos os séculos. E Jesus é o nosso companheiro para sempre. Vamos orar. Muito obrigado, ó Deus, por tudo isso que o Senhor nos prometeu. E o Senhor pediu que nós seguíssemos o Senhor, que fizéssemos do Senhor o caminho, a verdade e a vida.
Nós queremos, Pai Santo, estar com Cristo na ressurreição e morar com Ele, louvando, bendizendo e adorando por todos os séculos. Senhor, olha para nós, perdoa os nossos pecados, faze-nos, Senhor, merecedores por Ti, para a vida eterna, em que iremos somente adorar a Ti. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. É o que pedimos. Amém. Um feliz sábado para vocês.